Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 6, aonde o título da nossa lição é As sutilezas das ideologias contrárias à família. Vamos estar fazendo a leitura do texto áureo. Eu quero pedir, os irmãos todos estão com revista, quero pedir para o presbítero Adilson fazer a leitura do texto áureo para nós. Amém? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. O irmão Ricardo faça a leitura da verdade prática. Verdade prática. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Bom, nessa lição nós vamos estar abordando, na verdade, essa lição ela é algo que nós já temos repassado, esses tempos tem sido falado muito sobre a família, tivemos já um estudo de família aqui também, né? Então é algo que a gente já ouvimos, já passamos, mas vamos hoje também repassar novamente. Aí eu estava aqui lendo aqui as lições, que é a leitura diária que tem, né? São vários temas aqui interessantes também, né? No qual fala sobre a família e a união indissolúvel, né? Entre o homem e a mulher, que referências em Mateus 19, tem a família como célula máter da sociedade, nós vamos estar abordando também, né? Quarta-feira seria aqui a monogamia como princípio bíblico. Depois tem o valor e o devido reconhecimento da mulher, né? Tem todas as referências, eu estou lendo aqui, mas os irmãos têm aí na sua revista também. E a virtude da mulher na família e na sociedade. E seria assim uma semana de leitura, né? E no sábado falaria sobre a família e a transmissão de valores para os filhos, né? Nós vamos estar abordando nesta lição de hoje também. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis capítulo de número 18, capítulo de número 2, do versículo 18 até o versículo número 24. Então é Gênesis capítulo de número 2, do versículo 18 ao versículo de número 24. Então vou estar lendo os pares e os irmãos estão lendo assim os consecutivos, um após os outros, né? E diz assim na palavra, os irmãos que não têm a revista podem abrir a sua Bíblia, né, em Gênesis 2 e também acompanhar. No versículo 18 diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. 19. Havendo, pois, Senhor Deus da terra e toda a maldição, e todas as pessoas não serão mais firmes, e justo que a Deus o seu nome. E 20 diz: e Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Os irmãos podem sentar. Louvamos a Deus, né? Que os estudos que estamos tendo, ele tem abordado muito a família, tem abordado, né, a necessidade de termos que estar atento àquilo que Deus nos deu de mais precioso, né? Deus confiou em nossas mãos e
nessas lições que estamos estudando, nós estamos vendo e abordando aqui as sutilezas, né? As sutilezas de Satanás contra várias áreas da igreja, né? Várias áreas dentro da igreja, da vida do homem, do ser humano, da sociedade. Hoje nós vamos abordar a família. E a introdução nos diz assim: nesta lição mostraremos que a família é o projeto de Deus, que há valores fundamentais sobre quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã. Velhas práticas como infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria genderqueer. Vigiemos. Aqui na introdução, o autor já traz aqui uma base do que nós vamos entrar hoje nos demais tópicos, e o que nos chama a atenção aqui é que nós vemos que o mundo, né? O mundo, para tudo é normal, o que acontece é normal, mas para a igreja, nós que somos cristãos, nós não podemos aceitar todo tipo de normalidade que está lá fora, entrar aqui dentro da casa do Senhor e nós achar que não tem problema, né? Que assim pode ser e vamos continuar sendo. Nós vamos ter um sério problema se isso aceitar. Por isso que nós vamos estar estudando hoje os ataques, né? Que são as ideologias que entram justamente assim numa área que é tão importante na família, que traz está sendo infiltrado mudanças, e essas mudanças não têm a aprovação de Deus. A palavra de Deus não aprova, né? É coisas do homem, mas Deus não aprova. E hoje nós vamos estar vendo, estudando dentro daquilo que a palavra do Senhor, que a Bíblia nos orienta e que Deus ele aprova, né? O tópico de número 1, ele diz assim: a família é um projeto de Deus. Família, projeto de Deus. Subtópico 1. Uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6, parte B. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia ajuntado, o nosso Senhor se referia à constituição familiar. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que o criou. A família, portanto, é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, Ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. Irmãos, aqui nós vemos que tanto, né, no princípio, quando nós lemos lá, quando Deus instituiu a família e o próprio Senhor Jesus, Ele o confirma aqui, né? Nós estamos hoje estudando dentro do contexto da igreja. Eu sei que tem irmãos que se converteram assim como eu, né? Já com uma certa idade, já com uma formação, a mente já formada
pelo que o sistema do mundo mesmo assim, nós tínhamos aprendido, tínhamos vivido assim. Porém, tem irmãos que cresceram e se converteram já no lar cristão e já vieram já com uma mentalidade que automaticamente você já tem no teu coração que aquilo não é correto, o que está acontecendo hoje não é correto. Mas também nós vemos, irmãos, né, eu tiro por mim, né, eu tenho lembranças de minha infância, de quando eu tinha os meus 8 até os 10 anos, foi quando eu morava com meus avós, né? E os meus avós, eles não eram cristão, né? Eles eram, não era cristão não eram crentes evangélicos convertidos, eles eram cristãos católicos, né? E era católico de verdade mesmo, né? Aquele que tudo era na risca, tudo era bem, né? Então hoje, até dentro da igreja cristã, eu não vejo o que eu via, que eu aprendi dentro da minha casa. A questão de respeito, a questão de moral, né? A questão de sim senhor, né? Você obedecer os pais e ele ensinar esses conceitos para nós que éramos pequenos ainda, mas eu já via, né, pelos meus tios que já eram maiores, que ele ensinava o valor da família. Isso começava em tudo, desde quando você pensa em constituir uma família, quando você conhece o seu namorado, ou você conhece a pessoa que você gosta, a partir dali, né, eu aprendi assim. Lógico que tudo mudou, né, hoje tudo é diferente, mas ele mesmo, eu me lembro que ele falava com o meu tio que casamento era uma coisa que era uma vez na vida. A mulher, ela tinha que ser a moça, né, a moça que era criada ali, ela era ensinada a ela se dar respeito, ela não ser uma pessoa que, assim, é fácil, né, assim, tinha os seus princípios, ou melhor, ensinava os seus princípios. Então isso vinha do lar, já vinha da educação, vinha do nosso crescimento. A escola também ensinava, né? O que eu estou falando aqui não é realidade para nenhum dos irmãos aqui, mas eu cheguei na escola de que você passava, pedia bênção para a professora, né? Você pedia bênção para a professora, você obedecia, a professora tinha autoridade de te corrigir, te colocar de castigo, tinha uma palmatória, né? Alguns irmãos podem lembrar disso aí, outros nem sabem o que é isso, uma pataguinha assim, né? Eu acredito que talvez até deve ser desse tempo aí também, os irmãos, que ficavam pendurados ali, e aquilo ali era o terror da classe, né? E quando não era suficiente, você desobedecia, a professora corrigia, você ficava lá no fundo de castigo, atrás da porta, num canto, e olha que se o negócio fosse mais sério, ainda tinha o tal de colocar o negócio no joelho lá para você. Não era fácil. Mas por que isso acontecia, né? E por que hoje nós estamos lidando contra isso? Hoje nós temos uma mentalidade de entender que as coisas não são do jeito que o sistema está implantando. Porque eu acho que lá atrás nós tivemos alguns princípios, porque senão hoje, mesmo dentro da igreja, como existe, e se não existisse, não haveria necessidade de ter ensinamentos, né, para podermos estarmos atentos a isso, né? Hoje dentro da igreja, muitos acham que não há necessidade de ser tão radical, não que é radical, mas que as coisas podem ser do jeito que o sistema está, mas nós sabemos que não, e às vezes nós não aprendemos somente depois que nos convertemos, já veio da nossa infância, do nosso aprendizado, que lá na nossa consciência nós fazemos até coisas erradas, mas lá dentro você sabe que está errado aquilo mesmo, não é certo, né? Então nós temos que entender que hoje nós estamos falando sobre a família, então ela é algo que é algo assim que eu por exemplo, né, eu tiro por mim, eu tinha uma preocupação muito grande com a responsabilidade de assumir, né, quando você casa, né, a família, se aquilo ali, porque quando você está dentro da casa do seu pai,
você não tem a menor ideia, né? Você não se preocupa, não que não tenha, mas você não se preocupa com as despesas que estão, que acontece para funcionar tudo, né? Com aquela responsabilidade, você não tem, você chega, você dorme. O pastor Paulo Duarte, ele até brinca que nós não temos, né? Por exemplo, hoje nós não temos filho em casa, nós temos hóspede, né? Ele está ali, esse que é o melhor, e se falar ainda acha ruim, então não tem obrigação de ajudar, acha que não deve ajudar, sabe que precisa, mas não tem. Então, a gente só vai ter essa consciência quando você entra para dentro da tua casa, fecha a porta, e ali você começa a apagar e acender a luz todo dia, abrir e fechar a água para tomar banho e lavar as coisas, e no final do mês não tem quem impeça que chegue um papelzinho na porta para você pagar, né? Aí não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém para te socorrer naquela hora, né? É você. Aí a gente começa a conscientizar disso, e eu achava que era um peso, uma responsabilidade muito grande, mas quando nós pensa desse jeito, você sabe também da responsabilidade que você tem que lutar para o bem-estar da tua família, né? Do teu lar, do teu matrimônio. Então eu fiz essa ilustração um pouco, irmão, para a gente entender, né, o ponto de vista que eu tenho assim do valor familiar também. Vamos lá para o tópico, no subtópico 2, a célula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, aí ele tem um versículo que diz assim: portanto deixará o varão, ou seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Né? Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qual o fenômeno social. Não há dúvida que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. E isso já é uma realidade que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo que a família, né? Deus, ele instituiu a família e ela realmente é a base de toda a sociedade. Uma família bem estruturada. Hoje, irmãos, o que está acontecendo com a desestruturação da família tem desestabilizado também a sociedade. Nós vemos como hoje, né, você tem perdido o direito de até educar os seus filhos do jeito que você acha que é o correto, né? Não sei no Peru se é assim, mas no Brasil, o pai, né, aqui no Japão também, né? Eu acho que no mundo essa lei já existe, que você não pode corrigir o seu filho com um tapa, com a vara, né? E a Bíblia nos fala que você tem que corrigir com a vara, né? Corrigir com a vara. Então aquela surra que nós levávamos quando era pequeno lá, né? Quem era do mato era cipó caboclo, né? Chicote de cabo de ferro elétrico, né? Tem uns que já levaram vassourada, né? Cabo de vassoura, né? Que não quebrava de jeito nenhum, né? Então, quem já passou por isso, hoje ainda são pessoas dignas, pessoas que aprenderam, né? Porque hoje não pode fazer mais dar um tapa numa criança, porque como eu falo mesmo, o sistema tutelar lá, né? Que vem o quê? Já vai dizer que você está agredindo, que você está espancando, e o pai ele pode até perder a guarda da criança dependendo da situação. Então hoje tem isso e nós estamos formando famílias frágeis, né? Hoje a sociedade em si está destruindo a característica da família, porque hoje, por mais que nós queremos, nós não podemos educar do jeito que você realmente quer, né? O sistema está educando seus filhos, está educando os nossos filhos e está tirando da vontade. Aí nós pensamos, hoje nós estamos passando por isso, daqui uma década, 2 décadas, né? Para nós que estamos começando, os meninos, tem um netinho ali pequeno, hoje está começando tudo, daqui
2 décadas ele está já um homem, né? Como vai ser a realidade dele diante disso, né? Apenas para nós refletir, né? E nós sabemos que a família é a base de tudo. Então, irmãos, nós devemos preservar o nosso lar, a nossa família, né? E se tem alguma coisa querendo entrar, infiltrar, nós vamos ser firmes, não deixar, porque Deus, Ele vai honrar. Então todo sacrifício, tudo aquilo que a gente faz por ela é para o bem-estar, né, do nosso lar, da nossa casa e da sociedade, que nós estamos formando homens e mulheres que amanhã ela vai dar prosseguimento, né? E se nós formar homens e mulheres frágeis, que não tem estrutura, como que vai ser, né? Como que vai ser? A síntese do tópico 1 diz assim: a família é a instituição divina e por isso é a célula máter da sociedade. O tópico do número 2 diz assim: fundamentos da família cristã. Os irmãos costumam, né, dar espaço para poder fazer algum comentário. Os irmãos querem fazer algum comentário dentro do tópico 1 aqui, para acrescentar a aula. Eu também quero dar esse espaço, né? Amém, pastor Edson, presbítero Adilson, pastor presbítero Luiz, quer falar para acrescentar alguma coisa? Porque a gente acrescenta a aula que aprendemos, né? Nossa área. Amém? Podemos ir para o segundo tópico, e diz assim: o fundamento da família cristã. O casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia é muito praticada no mundo antigo, incluindo no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio monogâmico não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido. Nós temos aqui uma referência que sempre é dita, né, no 2 Coríntios capítulo 1 Timóteo capítulo de número 3 e o versículo 2, que diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, né? Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então isso nos convém, né? Porque nós estamos falando aqui num contexto espiritual, cristão, e que se não tiver essas qualidades, né, já tem algo errado e com certeza vai ter uma família desestruturada também. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, o chamou macho e fêmea. Gênesis 1:27, e diz: e criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Por isso, Jesus disse que Deus criou homem e mulher, Mateus 19:4. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Então, aqui nesse tópico no tópico 2, o subtópico 1, que fala do casamento monogâmico, esse é o modelo de casamento instituído por Deus. Irmãos, né? Lógico que hoje o sistema já criou com aprovação um modelo que não é bíblico, né? Que não é aprovado por Deus, mas a igreja
A igreja não pode, nós que somos cristãos, não devemos aceitar achando que isso é normal, que isso não tem problema de ser desse jeito, né? Homem com homem, mulher com mulher, né? Casamento de sexos do mesmo sexo. Deus instituiu o casamento que seja um homem com uma mulher, né, monogâmico. Não é o casamento que venha a ser um homem com duas mulheres, um homem com mais. No Antigo Testamento tinha isso, mas Jesus não, já mudou, né? Jesus já nos deu aqui a orientação de que é um homem e uma mulher, um macho e fêmea, né? Macho e fêmea, né? Então, para que a gente possa entender que a nossa base ela tem que ser sempre a palavra do Senhor, a Bíblia, né? E os nossos ensinamentos também, né? Nós estamos falando, aprendendo, e nós somos pessoas que nos colocamos de pé e temos a oportunidade de estar passando esse ensinamento para um outro. E o que a gente vai dizer? A gente tem que instruir, né? E diversas vezes, ou já aconteceu ou pode acontecer, de você se deparar com uma situação daqueles que apoiam um outro modelo de casamento, de união, né? Mas nós temos que ter a firmeza na palavra para poder entender. Não a gente aprovar esse modelo, nós não podemos aprovar outro modelo, né? Agora, você aceitar a pessoa, porque em Cristo nós não podemos rejeitar nenhum daqueles que Deus nos coloca em nossas mãos. Não, você pode amar a pessoa, mas não aceitar a tua opção naquilo que Ele quer, né? Então nós não temos como aceitar, é diferente. Vamos para o subtópico número 2. O casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio no casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito neste trimestre que Jesus reconheceu cláusulas de exceção. O adultério como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Mateus 19:9, que diz assim nessa referência: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a tua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Nesse caso, há ainda possibilidade de perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Há ainda questão do abandono por parte do não crente, que segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. 1 Coríntios capítulo de número 7 e o versículo de número 15 diz assim: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Vamos lá, continuação aqui. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não regra. Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. E a escritura a escritura preceitua que não deve haver união entre crente e incrédulo, né?
Então aqui no subtópico do número 2, irmãos, nós temos essas observações aqui, né? Que é nos trazida que o casamento, ele é um casamento para durar a vida toda, né? Quando nós nos casamos, aqueles que casaram diante do juiz, diante de uma autoridade religiosa, ele fez o voto dizendo que se só separaria quando viesse dos dois morrer, né? Até que a morte separe. Então, o casamento, a única coisa que ele tem que separar legalmente é quando a sua companheira morrer, e quando ou seu companheiro morrer, o teu esposo, porque é um desligamento de carne, né? Porque ali, quando vocês se uniram, se tornou, né? Quando nós nos unimos, uma só carne. Portanto, não existe outro método que venha fazer separar a não ser a morte. O Senhor Jesus aqui, ele deu aqui algumas instruções na possibilidade de traição, de adultério, né? De adultério, mas a possibilidade do perdão para salvar também este casamento, né? Aquele que foi traído. E também outra, quando, né? Há um casamento de um crente com uma pessoa descrente, uma pessoa que não professa a mesma fé. E esta pessoa que não professa, o descrente, ele o abandona, né? Então aquele que é crente, ele se tornou livre daquela responsabilidade. Então essa foi a única coisa que o Senhor aqui ele deixa, que dá essa abertura para que isso aconteça. Mas em tudo que, se houver o perdão, aí as coisas estão tudo na bênção, debaixo do que o Senhor deseja, né? A traição, ela não é fácil, né? Para quem já passou. Eu já convivi com quem já passou, e traz uma destruição às vezes para a vida inteira, né? O resto da vida daquele que foi traído, às vezes traz um trauma que destrói uma vida. Então é melhor que o homem e a mulher, ela realmente eles usem de se unir juntos, aqueles que professam a mesma fé, né? Que eles tenham o mesmo entendimento, que eles saibam e entendam que Deus está com a sua mão sobre aquela união, e que a única coisa que pode fazer o separar mesmo é Deus, né? Um dia que Deus falar, agora chegou a sua vez, meu filho, né? Amém. Então você ficou, você está livre, você não vai estar adulterando. Se você conseguir contrair um outro matrimônio, está livre, está debaixo da bênção do Senhor. A única coisa, né? Então o subtópico 2 aqui nos deixa claro. Os irmãos querem fazer algum comentário? Eu estou deixando assim, né? Eu quase não deixo os irmãos fazer, porque eu não pergunto também, né? Mas se os irmãos quiserem fazer algum comentário aí, pode se manifestar sem problema nenhum dentro do tema da aula, né? Porque pode estar acrescentando para cada um dos irmãos que aqui está também. Só queria aprender dentro do tópico aí, que eu entendi aqui que a monogamia e a heterossexualidade é dissolvível, né? Isso o pastor explicou, né? Macho e fêmea, tudo, né? Agora sobre a poligamia aí, o pastor falou? Poligamia, né? Poligamia, casamento com mais de uma pessoa, no caso, né? É união que tenha mais de... Então seria... poligamia também, ela é paralelo com a bigamia? A bigamia? Não. A bigamia A bigamia. Bigamia é uma pessoa casar duas vezes, isso é contra a lei, né? Tipo, a pessoa casar lá no Paraná com uma mulher, aí ele vai para São Paulo, lá no Paraná, e casou num cartório com tipo o RG. Em São Paulo ele casou com o SIC. E a autoridade descobriu, então é bigamia, né? É bigamia, ele casou duas vezes, mas a própria lei deixou passar, né? Mas ele constituiu duas famílias, bigamia, então
contra a lei, é proibido. Proibido, né? Aqui nós estamos estudando da indissolubilidade, né? É um casamento com uma pessoa. Então os demais é tudo fora da palavra de Deus, fora da lei. E é coisas que até a lei humana ela faz faz essas aprovação, mas o cara que faz isso aí está enrolado também, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro já tem lugares na cidade do Rio de Janeiro que tem cartório que já tem uma lei lá dentro do estado do Rio de Janeiro que se duas mulheres quiserem casar com o mesmo homem, já isso é registrado em cartório. Por exemplo, na China... Está ficando difícil o negócio, mais difícil ainda. Na China já é permitido duas mulheres terem um marido só por falta de homem. Para ver que situação que está chegando o conceito família, né? Então, isso é para cristão que nós estamos falando aqui, para crente. Né, irmão? Então o sistema, o mundo, ele está distorcendo todo o valor familiar, né? A estrutura familiar está sendo distorcida. Então como nós estamos hoje aqui aprendendo na posição da igreja, nós como cristãos que não devemos aceitar esses modelos, essas práticas de hipótese alguma, porque nós temos que entender que o nosso guia, a nossa guia de fé, que nos ensina, a nossa instrução é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? O que o Senhor não ensinou, então o sistema hoje está mudando, está fazendo, não está fora da vontade de Deus. Isso um dia talvez possa, e nós não estejamos mais aqui para ver, mas a mão do Senhor vai pesar sobre isso. Vamos lá. Pastor, também isso se chama uma cesta. Incesto? Uma cesta, não sei. É isso? Incesto. É incesto em português? Sí, porque en Perú tuve una religión, estas que permitían que tengan esposa 3, 4. Sí, israelita creo que sí. No Peru já tem também, permitido. Religião ainda, né? É uma religião. Isso é uma distorção daquilo que Deus, né, instituiu, né? É antibíblico, né? Então, pastor, na verdade é até importante a gente falar até dentro da Bíblia, né? Porque se a gente vê no Antigo Testamento, tinham reis que casavam com várias mulheres. Isso, né? Chegou no Novo Testamento, Jesus falou em Mateus 19,6, e aí ele mostrou que no início não era isso, né? Ele fala que 19,6 é 19,4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, já instituindo que, embora isso acontecesse na Bíblia mesmo, né, no início não era assim. Então, devido ao pecado que caiu, isso ocorreu. Porque se você for ver, irmão, isso aí não é o que Deus instituiu, né? Por mais que os reis tivessem a sua liberdade de ter várias esposas, não foi Deus que fez ali várias esposas para aquele homem, para aquele rei. Deus fez uma mulher para um homem. Então é tudo fora, assim, é coisa do homem, foi coisa do coração do homem, lei criada pelo homem, né? Direção do homem. Mas nós estamos aqui, né? Fala, pastor. É porque na realidade o contexto de reis na história bíblica é que a mulher ela servia na realidade naquela época como objeto. Então quando surgia uma aliança entre uma família e outra, a primeira coisa que eles pensavam era dar uma mulher para firmar aquela aliança, seria com um rei, com um membro de uma família. A primeira coisa era fazer com que a mulher servisse como um registro para aquele fato consumado daquela época. Então a mulher era um objeto dado para firmar aquela aliança. E a gente analisando, eu acredito assim que não havia nessa questão sentimental nesse era mais contratual, né? Era uma questão de poder, né? Eu vejo que até assim na lei mosaica, eu acho que isso é uma opinião pessoal, né? O pastor pode falar. Eu acho que Deus instituiu isso naquele momento
né? Não havia falando, se fizer isso morre, né? Mas eu acho que até para proteger, porque eles saíam de uma cultura que era lá do Egito, onde mulheres eram ainda mais, como é que fala? Vista como forma de objeto. Talvez porque naquela época, isso é uma opinião minha, tá? Talvez naquela época isso traria uma proteção para as mulheres. Não sei se o senhor concorda com isso, não. De certa maneira, né? Sim, por exemplo, no caso de Salomão, por que ele teve tantas mulheres? Na realidade, ele não, se for estudar afinco, ele não chegou a conhecer todas as mulheres. Era simplesmente como tratado como objeto. Ele pode sim cair nesse fato de assegurar a integridade da mulher. Como fosse um objeto, tivesse posse daquilo ali, né? Quanto mais tivesse, mais poder tinha, vamos dizer assim, né? Mas era hoje você tem que ter um, irmão. E Deus é o que Deus fala, né? E hoje para você ter um já é difícil o negócio, né? Já é difícil para você sustentar, deixar, né, do jeito que tem que ser. Eu estou falando porque muitos tem um e não está dando conta, né? Esse dia eu fiz um questionamento, né, pastor? Eu fiz um questionamento, né? Não que está escrito aí essa frase, até a morte, no casamento que surgiu, né? Onde é que está na Bíblia que o homem tem que viver até a morte com a mulher? Onde é que está? Mas você está jurando, meu irmão? Você jurou, vai pagar, agora vai. Já foi, por isso que é um juramento, né? Realmente na Bíblia não está, né? Mas só que você fez um juramento e você bateu o martelo. Então saiu daqui toda vez, então agora aguenta. Vamos lá. Vamos lá para frente, para o tópico número 2, que a gente vai começar o culto aqui ainda já entramos na aula, não dá para já direto, hein? Vai ter intervalo. Vamos lá para o tópico número 3. A sutileza da nova configuração familiar. Acho que a gente já falou quase tudo que a gente vai abordar aqui. O casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há nenhuma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para casamentos para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar celebração de casamento civil e a conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira convocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, não entre duas pessoas do mesmo sexo. Nós vemos conforme Gênesis 2:24. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea. Então, praticamente nós já tivemos aqui, já passamos aqui o que está explicando aqui, e nós vemos, irmãos, que é a lei do homem, não é Deus. É o homem que está criando uma nova configuração familiar, sendo aprovada por eles, só que está transgredindo a vontade de Deus, a lei de Deus. Este que é grave para a igreja. A igreja, nós como cristãos, não devemos aceitar, não devemos concordar
com essa nova prática familiar, essa nova estrutura familiar. Um homem e um homem, ele não dá prosseguimento. Não dá, né? Dá continuidade. Não consegue, irmão, um homem com um homem. Se imagina um país que proíba o casamento homem com homem é normal, mulher com mulher é normal, e ali mais de 60% daquele país for assim, aquela cidade, aquele bairro. Pastor, vai chegar. Essa lei aí já alastrou, muitos países já batendo. E se você for bater de frente, a lei prende você. Então a lei do homem está acima da lei de Deus. Então o homem está querendo fazer justiça. A verdade Deus determinou uma coisa. A verdade, irmão, que o homem está querendo tirar Deus da história. Deus quer tirar Deus de ação. Logo eles vão criar. Olha, eu tava vendo rápido uma matéria aqui na China, né? Os professores já tem um decreto lá que eles têm que assinar negando a sua fé, né? E ele não pode, né, de forma alguma proferir, né? Então eles têm que assinar negando. Se é um cristão, você tem que negar o seu Cristo na sala de aula onde você estiver. Você não pode proferir, né? Se você quiser trabalhar, quiser continuar vivendo aí, então não está cada dia apertando o cerco mais para a igreja de Cristo. Então nós somos livres em Cristo. Mas se um dia a nossa liberdade aqui humana ela for tirada, irmãos, a palavra de Deus está mostrando, tudo está se cercando para isso. Então nós louvamos a Deus que até aqui nós temos essa liberdade de entrar por uma porta, de cultuar com uma voz alta, de ainda sair aí levando. Se essa lei vier para este país aqui, começar a proibir da igreja pregar a palavra de Deus, né? Evangelizar, irmão, vai ser... Você acha que é impossível isso acontecer? Não é impossível. Isso pode acontecer sim, né? E nós perder a liberdade, a igreja perder a liberdade de professar a palavra. Por isso que é bom você aprender, você ter, porque eles podem tirar tudo, mas de dentro do teu coração, ele não tem ninguém, nenhum homem pode arrancar, né? Pastor, qual seria a palavra do pastor com um casal de mulher que entrasse ou um casal de homem aqui na igreja, para ele, a igreja daria? Né? Primeiro a gente tem que amar, né? Agora, se você falar que não pode, mas a lei permitiu já eles fazer isso, e como igreja... Como se lidaria com essa situação hoje? Amando ele, porque Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Né? Então, aí vai ter que ter os versículos, a palavra de Deus para ministrar a palavra, porque o nosso pensamento, a nossa opinião não cabe mais. Pode já, né, ir contra, porque hoje qualquer coisa que você falar contra, você já é homofóbico e você pode até perder a sua liberdade, né? Mas aqui no Japão ainda essa lei casamento de homem com homem, ela não passou no Congresso. Então, por exemplo, no nosso caso, aqui no Japão, se duas pessoas do mesmo sexo entrar aqui, olha, e for procurar o pastor, eles pedirem oração, o pastor recusar e eles chamarem a polícia por ser, vamos dizer, não fui bem atendido por esse pastor, a lei é contra os dois. Entendeu? Aqui no Japão isso ainda não passou no Congresso. Por isso que é bom a gente ter na mentalidade que no Japão, homem com homem, mulher com mulher, a sociedade não aprovou isso. O Congresso não aprovou a lei. Então a lei ainda é da instituição religiosa, seja ela evangélica, budista, católica, qualquer religião. No Japão ainda prevalece, né? Na América e assim, né?
América tem essa. Então a gente ainda estamos ainda na bênção, né? Ainda estamos ainda na bênção. Mas respondendo ao que o presbítero falou, no caso, se entrar por essa porta aqui um casal, né, homossexual e vier cultuar conosco aqui, irmãos, né, da palavra do pastor, nós vamos como receber? A gente vamos receber como membro, vamos receber como pessoas que vieram para ouvir a palavra. Nós, como ele falou, não tem outro método, né? Porque a palavra ela vai ser ministrada no coração e a gente tem que amar isso. A igreja tem que estar preparada. Então, toda a igreja tem que estar preparada, porque a porta da igreja é para todos, né? A igreja ela é um local público, um local que está aqui para todos entrarem e ouvir a palavra. Agora, irmão, que podem vir colocar o pastor, a igreja, o ministério no estreito, chegar um casal aí, né? Estamos dizendo, se vier chegar, como foi o caso que a irmã ministro falou agora, e chamar o pastor e falar: pastor, a gente quer casar. E a gente resolveu, né, porque aqui nessa igreja, que a gente quer que o pastor abençoe. E aí, né? Eu não tenho resposta para isso para você agora não, né? Eu vou consultar os superiores. Como que vamos fazer isso aí? Porque a igreja, irmão, não pode aceitar. Você pode, irmão, amar a pessoa, né? Nós amamos a pessoa, mas aceitar a tua prática, isso é antibíblico. E a gente não pode fugir da Bíblia, né? Mas no Brasil já tem a igreja dessas pessoas. Ah, tem. Aí, lá ele vai lá casar lá, né? Tem igreja, né? Pedro lá, Já tem lá, tem tudo. Es una ocurrencia de si llegan esas personas, ¿no? Entonces hay un toile para mujeres, un toile para hombres. Eso también. É muita coisa que. É muita pergunta, vai ter muitas interrogações, né? E aí, como vai ser, né? Amén, pastor, porque você está falando. É. A igreja tem que estar preparada. A igreja tem que estar preparada. Tiempo de como el tiempo de Noé. El tiempo va a aparecer. Yo ya tuve experiencia de que hay dos personas que ya están congregando de ese tipo. Se separa, Dios mismo separó. Así como hermano Wilson falou, palavra tem poder, falou, aí separou. Eu acho que a gente, igual você falou, tem que estar preparado. E a gente Preparado tem que toda pedir vez. orientação para Deus, né? Porque Porque eu falo por mim, né? O Ricardo, ele sabe, eu tenho duas irmãs que são homossexuais. Então, assim, é muito difícil. Eu falo pra ele, eu não sei o que falar. Eu falo assim, eu te amo, porém eu não concordo com o que você faz. Só que Duas sobrinhas minhas casadas com mulher na minha família. Largou do marido para casar com a mulher, duas sobrinhas na minha família. Irmão. Então, o que fazer? Nossa, Você tem que amar a mulher. O pastor Guedes falou no começo, não sei de que estudo que falou, que se não pegar como criança e educar, porque depois, se você tomar essa atitude, cada um vai ter que dar conta de si mesmo. O que está escrito em Provérbios capítulo 1, verso 8 e 9, o que está escrito em Provérbios capítulo 8, verso 9? Está falando de um pai para filho, ou seja, Salomão está falando assim: filho, dê atenção nos conselhos do seu pai. E no capítulo 10 em diante ele fala assim: se alguém te chamar, vamos lá matar tal fulano, não vai. Então, quer dizer, é uma escolha da pessoa, ela ser o que ela é. No caso, a irmã Alana falou sobre as irmãs dela, e, por exemplo, surgiu o assunto de se a pessoa entrar aqui. O pastor foi correto no que ele falou: a gente vai receber eles como pessoa. É nós que temos que aceitar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para transformar. Nós temos que aceitar a palavra de Deus como ela é. Ela é a água viva, é a luz para a alma. Então, é como se nós pegarmos e falar assim: por onde que entra a luz do sol no mundo? Para nós que não entendemos nada, a luz do sol brilha em todo lugar, mas ela entra por um ponto do globo terrestre que nós não conhecemos. Então, quer dizer, é a mesma coisa nós. A luz da palavra de Deus entra pelos nossos ouvidos. Ouvir a palavra de Deus, e a nossa fé é o que? Se multiplicará.
Então, quer dizer, nós temos que ter a consciência de quem entrar por ali, seja em que situação for, não é maltratar, não é receber mal, mas é instruir ela na palavra de Deus. Claro que com muito cuidado, com muito amor, que essas pessoas, na realidade, como a segunda aula e a terceira aula falou, essas pessoas se tornaram homossexuais por opção, elas foram ofendidas em seu sentimento em alguma coisa. E aí precisa de um acompanhamento psicológico, a igreja precisa estar preparada por isso. É o que a palavra de Deus pode acalentar no coração dessas pessoas para que elas venham se convencer de que a posição delas estão erradas. Entendeu? É ela que tem que se convencer, não é a igreja se convencer de que a igreja precisa tomar uma posição em relação a ela. Caso contrário, a gente vai ter que Exato. Não sei se cabe aqui esse exemplo, mas que aconteceu e não há muito tempo já, aquele apresentador de televisão, Gugu Liberato lá, ele tinha outros homens que eram casados com ele, a família não sabia, e pela lei eles herdaram a herança desse apresentador também. Era casado legalmente. Pela lei. Então a lei, até nisso, eles já estavam ganhando nisso. É que dentro da lei, a lei ela é formada de vários artigos. A lei é relativa, então. Ela é relativa. Ela não é absoluta. Não, eles usam artigos dentro da lei para afirmar que eles têm direito. E a Bíblia não, a Bíblia ela é absoluta. Então a lei não é relativa, né? Não. Entendi. Então nós estamos realmente assim, como nós falamos, né, de um casal que entra, a igreja está preparada, aí a igreja tem que estar preparada para várias situações, né, porque nós como os pastores, os líderes, a igreja em si, ela tem que ter o foco e saber que quem é Deus, né? O nosso foco é espiritual e entender que quem pode transformar é a palavra de Deus. A palavra não pode ser mudada para poder adequar aquela situação, de jeito nenhum, né? Chegou, não vou pregar isso, sabe? Eu não vou pregar essa aqui que vai falar vai exortar, vai espantar, você não vou atender bem, de jeito nenhum, né? Isso serve para que se entrar um dia um drogado aqui, entrar uma prostituta, né? Entrar um mendigo por essa porta dentro, como que nós estamos preparados para receber, né? Como isso serve para toda essa situação. Deixa chegar um mendigo aqui mal vestido, vão olhar de cara, e às vezes pode até um irmão se levantar, pode encostar ele lá fora lá. O que você está querendo? Não quer uma comida, um negócio aí? E não trazer ele para sentar aqui dentro, né? Porque vai ser mal recebido. Então são situação, né? Um caso de um homossexual, porque a gente já veio visitantes aqui também na nossa igreja, né? Já veio pessoas aqui dentro, não que a gente, talvez alguns irmãos, muitos irmãos, a maioria não teve conhecimento, mas já tivemos aqui dentro dos nossos cultos. E eu não sei, Deus ele fala, irmão. Então há responsabilidade por cada um, independente seja velho, novo, magro, gordo, feio, bonito, homossexual ou não. Irmão, a alma ela é uma, a alma ela pertence a Deus, é algo que é o que Deus se importa com essa alma. Se essa pessoa se converter, ela vai para o céu. Se aquele que tá bonitinho, que está ali, né, todo formal, e ele não tiver um coração convertido, vai para o inferno do mesmo jeito, vai passar o tempo todo vai para o inferno. Irmão, eu vejo que essa aula aqui, ela está muito boa, né? Os irmãos concordam da gente fazer a segunda parte? Então vamos ficar